para que venha se cumprir o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus ele foi arrebatado ao céu e está lá ao lado do Todo-Poderoso, porque Jesus ele é o próprio Deus, porque em João vai dizer que o verbo era Deus e o verbo se tornou em carne e habitou entre vós. Então o próprio Deus se manifestou em forma de homem para habitar no meio de nós. A Bíblia diz que depois que Jesus ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, depois ele é tomado ao céu, e depois de muito tempo João ele está na ilha de Pátimo, e agora ele vai ter uma revelação em espírito, porque pegaram ele e colocaram ele num caldeirão cheio de óleos, mas não conseguiu acabar com a vida dele. Depois, sabendo que não ia acabar com a vida de João, lançaram ele dentro de uma ilha, onde tinha besta fera, onde tinha coisas ruins ali dentro, que podia ali devorar ele, mas Deus tinha ainda um propósito na vida de João. A Bíblia diz que bateram tanto em João, que quando jogaram ele na ilha de Pátimo, ele já estava seco. E a Bíblia diz que quando João está lá, ele vai ter uma visão. E essa visão, ele vai ver. E como é que ele vai ver se ele estava cego? Era cego fisicamente, porque o espiritual dele estava aberto. Que ele vai dizer: eu vi e olhei para trás. Ele ouviu uma voz, depois ele virou para trás e viu o Senhor Jesus. E ele vai dizer: olha, o cabelo dele é branco como neve. Olha, os olhos dele é como chama de fogo. Ele fala também que o sapato dele ali, os pés dele, era como uma fornalha ardente ali. E dentro da boca dele saía a espada. Então ele estava descrevendo a forma que Jesus estava se manifestando para ele. A Bíblia diz que quando Deus se revela para ele, e ele vai falar para ele: olha, escreve isso que eu vou te falar no livro, para levar para minhas 7 igrejas que está na Ásia. Aí ele falou o nome das igrejas, que era Esmirna, Tiratira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e a Filadélfia. A Bíblia vai dizer que quando João começa a ver essa visão, podemos entender que é uma visão ao qual ia mostrar não somente para essas igrejas, mas para todas as igrejas que estão no mundo. Porque que adianta a igreja ter uma aparência, mas não viver o que o Evangelho manda praticar? Porque as igrejas, ela podia estar cheia de quantidade, mas a qualidade não existia nela. Bonita, mas por fora suja. Uma igreja que veio chamar atenção foi a Filadélfia. Que ele disse: e o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. O anjo que está falando é o pastor. O anjo, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Deus, ele é santo e verdadeiro. Não há mentira nele, porque ele é Deus e é santo. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Ele disse: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Eis que eu farei das sinagogas de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos meus pés, e saiba que eu te amo, porque guardaste a minha palavra da minha paciência, e também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre este mundo, para que tentar o que habita na terra. É onde ele vai dizer, que ele está dizendo, eu venho sem demora. Guarda o que tu tem. O que é que você tem? Porque o que o Senhor, Ele está vendo em mim e você, é as obras. Qual é as obras que você tem feito para o reino do céu? Porque as obras, os frutos, a árvore, ele é conhecida pelos frutos. Se a árvore, ela dá um bom fruto, meu irmão, qual é a tendência da pessoa cuidar mais daquele pé daquela árvore? Para quê? Para que dê mais fruto. Assim somos nós. Nós que geramos frutos para o reino do céu, nós somos cada dia cuidados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aquele pé de árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo para ser queimado. Só presta para isso. Ele está dizendo assim, olha, a pessoa que está neste mundo, ocupando somente um lugar na terra, que não está dando fruto, essa pessoa ela é retirada. Porque quando nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus, vivendo uma vida de fé, de santificação com Deus, cada dia o Senhor renovará nossas forças. Correrão e não cansarão. Não vai ter fadigação sobre esses que confiam no Senhor. Porque quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós servimos um Deus, meu Pai, meus irmãos, que Ele é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. E quando Ele disse para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, Ele estava dizendo assim, olha, vai se cumprir algo na vida de vocês. Eu não sei, eu não posso revelar qual é o dia, mas permaneça em um lugar, permaneça na obediência, permaneça numa ligação. Porque nós vivemos, meu irmão, por emoção muitas vezes. Nós vivemos nesse mundo de tanta agitação, que nós não queremos mais esperar o tempo de Deus acontecer na nossa vida, e querendo ultrapassar o tempo de Deus. Mas sabemos que Romanos fala que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável sobre a nossa vida. Quando nós pensamos, meu irmão, que chegou a hora, Deus está dizendo, não chegou o tempo ainda. Espera com paciência, porque há tempo para todas as coisas debaixo da terra, sobre a nossa vida. Nós devemos pedir ao Senhor, Pai, me dá paciência para eu entender o tempo que há se cumprir sobre a nossa vida. A Bíblia diz que tinha 500 testemunhos no lugar esperando o tempo da promessa, mas não sabia qual era o dia, não sabia qual era a hora, não sabia qual era o ano, mas perseveraram. Foi 120 pessoas. É por isso que a igreja, ela pode, meu irmão, chegar cheia, mas pode terminar em 3, 4 pessoas. Por quê? Porque só vai ficar aqueles que tiver na mesma ligação. Deus só vai trabalhar, Deus só vai operar no meio de qualquer lugar, que seja na igreja, que seja no trabalho, que seja dentro da sua casa, através da mesma ligação. Tem que estar no mesmo propósito, tem que estar na mesma concordância. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia de uma forma sobrenatural, porque eles eram unidos, eles partiam pão um com outros. Já pensou você ter uma propriedade muito valiosa e você vender aquela propriedade e dividir para aquelas pessoas que estão precisando? Já pensou você pegar a parte dos teus bens,
e chegar nos moradores da rua e dizer: eu quero repartir o que eu tenho contigo. Assim era no tempo da igreja primitiva. As pessoas, elas dividiam o que tinha com os irmãos, e que isso acontecia, coisa sobrenatural, porque Deus, ele está no meio da união. Deus está no meio daqueles que estão na mesma concordância. Quer ver, meu irmão, a igreja ela prosperar, quer ver uma igreja crescer, é quando os irmãos estão reunidos, é quando os irmãos estão na mesma ligação. Aí o Espírito de Deus começa a se manifestar de uma forma sobrenatural. É por isso que no dia de hoje você não vê mais cego enxergar, paralítico se levantar, você não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo nas igrejas. Será que o mesmo Jesus que fez uma promessa lá no passado, será que ele intercedeu? Será que ele voltou atrás no presente? Não, ele continua o mesmo de ontem, de hoje, e permanecerá sobre a geração em geração. Mas quem mudou foi eu e você, meu irmão. Quem mudou foi o ser humano na face da terra. O amor esfriou, meu irmão. As pessoas estão enfraquecendo na fé. Qualquer vento, qualquer tempestade, eles querem negar fé. Ele quer desreconhecer aquele que fez uma chamada na vida dele. Meu irmão, meus irmãos, a Bíblia diz que quando a multidão guiava, direcionava junto com Jesus, não era por a palavra, era pelos benfeitos que Jesus fazia. Era cura, maravilhas acontecendo. Mas tinha uns que andavam com ele através da palavra. Porque Pedro disse assim: para onde eu irei, que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Muitos, meu irmão, vão procurar Deus quando está numa situação muito difícil. Mas outros não. Os outros vai ser fiel nas fraquezas, nas dificuldades, até mesmo nas causas que seja impossível, ou até mesmo na abundância. Porque existe no meio evangelho dois tipos de seguidores. É os seguidores que vão atrás somente do alimento, mas outros vêm através da dedicação que vem da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E ele diz: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escrevi sobre ele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Isso é uma promessa que está se cumprindo e vai se cumprir nessa geração. A qualquer momento, meu irmão, pode anunciar as televisão, os rádios, a internet, falando que aconteceu um grande evento. E qual é este evento? O arrebatamento da igreja. Muitos não estão acreditando mais, dizendo: desde quando era criança, desde que meus avós nasceram, ele ouviu falar que Jesus está voltando. E nesse tempo, meu irmão, onde Jesus disse que ele vinha como ladrão, que quando o ladrão ele vem assaltar alguém, ele não avisa. Ele não vai te dizer: olha, guarda o teu telefone porque amanhã eu vou te assaltar. Não, ele vem de momento. No momento que você está bem percebido, o ladrão vem e rouba o que é seu. Assim será a volta do Senhor Jesus. Vai ser um dia igual esse, aonde o povo está bebendo, aonde as pessoas estão festejando. É como um tempo de Noé, diz a Bíblia, aonde bebia, aonde comia, aonde as grávidas davam luz. Assim será a vinda do Filho de Deus. E aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida, esse será lançado fora. Mas aquele que é fiel, meu irmão, até a morte, esse vai receber uma coroa da vida. Já pensou, meu irmão, você chegando, meu irmão, no céu, sendo recebido pelo anjo, e ele, o próprio Jesus, colocando a coroa sobre a sua cabeça e dando uma pedra em tuas mãos, sobre esta pedra um novo nome. Porque, meu irmão, nós quando chegar lá no céu, nós vamos ter, meu irmão, uma vida transformada, um corpo transformado. O nosso nome vai ser mudado. Nós vamos ganhar uma nova veste. O Senhor vai colocar uma coroa na nossa cabeça, e nós vamos, meu irmão, ser selados pelo próprio Deus, que não vai sair o nome nosso e no nome dele, porque
Porque ele disse: eu escreverei sobre o teu nome, o meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu. Quando nós recebemos um corpo, esse corpo ele vai ser transformado, e nós vamos viver, porque o pecado ele não pode entrar no céu. Nós nascemos do pecado, por isso que nós vamos passar por uma transformação. Não é dessa forma que nós vamos entrar no céu. Deus vai começar, meu irmão, mudar. Porque o céu é um lugar sagrado, é um lugar de santificação. Porque o próprio Deus é a santidade. Nós precisamos buscar, jejuar, orar, interceder, buscar santidade para adquirir. Mas Deus não, Deus ele é a própria santidade. Ele não precisa se santificar, porque ele é a própria santidade. Agora eu e você precisamos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós devemos orar, nós devemos buscar a face do Senhor, nós devemos subir o monte. Ontem, meu irmão, às 3 horas da manhã, nós estávamos lá no monte de Tinguá, dentro de uma mata, que para muitas pessoas é loucura, mas para aqueles que estão vivendo uma vida de espiritualidade, de espiritual, está entendendo que só recebemos santificação quando nós movimentamos o céu. Nós estávamos lá, meu irmão, e vimos o agir de Deus dentro daquele lugar. Quem não foi lá, vai lá para você reconhecer e ver que Deus ainda faz um agir no meio da sua igreja. Da primeira vez que nós foi lá em Tinguá, acendeu tudo, ficou tudo aceso, os gravetos. Dessa vez nós foi em outro lugar, porque a reserva estava fechada, mas ainda reacendeu pouco, mas reacendeu. E isso ativou a fé, porque nós sabemos que Deus está no nosso meio, que esses são os sinais seguirão para quem crê, e quem crê verás a glória de Deus. Se você for estudar teologia, meu irmão, tudo isso eles vão ocultar, dizer que isso aí é um clareamento de uma luz. É não, meu irmão. Quando eu fui lá da primeira vez, eu trouxe para dentro da minha casa, apaguei todas as lâmpadas e vi se acendia, se era alguma coisa que clareasse só no escuro, mas não escureceu, mas não acendeu. O negócio é lá. Se você quer ver, você tem que ir lá. Lá é mistério de Deus, tá? Glórias ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz que aquele que vencer, ele vai receber uma coroa. Tem que ser fiel com o Senhor. No verso 20 está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Ele está dizendo: olha, se tu abrir teu coração, eu vou entrar, e vou fazer morada, e vou preparar um banquete junto contigo. Eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Ele está dizendo: tem alimento para você, e tem alimento para a tua casa, e tem alimento para a tua família. É só abrir o coração e deixar eu entrar sobre a tua vida. Deus só vai entrar na nossa vida se nós abrir a porta. E qual é esta porta? A porta do coração. Se nós abrir a porta do coração, ele vai entrar e vai fazer morada. E outra coisa eu te digo: quando nós damos liberdade para Jesus entrar dentro da nossa vida, ele entra e começa a fazer uma limpeza. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é santo, e ele só vai entrar numa casa que está limpa, que está santificada. Deus não vai entrar em casa suja. Deus não vai entrar numa casa que está mentindo, que está vivendo uma vida de ilusão. Ele vai entrar, vai primeiro limpar esta casa e vai habitar sobre ela. Aí você vai ver uma mudança acontecer na vida desta pessoa. Por quê? Porque ele abriu a porta do coração para Jesus entrar. Agora o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele quer entrar sem pedir permissão e destruir a tua casa. É por isso que muitas pessoas estão no meio do evangelho 10 anos, 20 anos e ainda não recebeu nada. Não foi batizado com o Espírito Santo. Não teve uma vida ativada espiritual. E muitas vezes fica botando culpa na igreja,
no pastor, no evangelho, sendo que o problema está em si mesmo, porque não abriu o coração. Se você não abrir o coração, não tem como Deus entrar e fazer morada dentro de você. Aceitar Jesus, muitas pessoas aceitam, mas não permanece. Levantar a mão, meu irmão, e dizer aceitar Jesus como salvador da vida é fácil. Outra coisa é você permanecer seguindo Ele. Outra coisa é você ser fiel a Ele. Uma coisa é você aqui dentro da igreja, e outra coisa é você lá fora, dentro da tua casa, aonde só está você, aonde você está numa direção sozinha, só você, e a tentação vem, e a luta dentro de você contra a carne e o espírito. É nessa hora que o Senhor vê se você é ou não é mesmo uma pessoa que aceitou Ele. Porque aceitar Jesus, meu irmão, é fácil. Outra coisa é permanecer na obediência. Porque a Bíblia diz: seja fiel até a morte. Uma pessoa dizendo assim: olha, nega Jesus, porque se tu não negar Jesus, você vai ser morto agora. E você acreditando para onde você vai, você dizer com total certeza e convicção: olha, você pode até atirar sobre a minha cabeça, o teu gatilho pode até apertar, mas antes que o meu corpo caia no chão, o meu espírito é levado ao céu. Isso é uma certeza para onde você vai. Você pergunta a uma pessoa da igreja, uma pessoa evangélica: você crê na sua salvação? Não sei. Se você não crê naquilo que você está praticando, por que você está? Ou você é, ou você não é. Porque a palavra do Senhor diz: quem está limpo, se limpe mais ainda. Mas quem estiver sujo, se suje mais ainda. Porque o evangelho, meu irmão, ele não é de brincadeira. O evangelho é ou não é. O evangelho não é, meu irmão, para pessoa frouxa, pessoas que conseguem desanimar, pessoas que querem largar a rede por qualquer coisa. Não, o evangelho é para corajoso. O evangelho é para cabra macho, pessoas de guerra, pessoas de luta, pessoas de peleja, pessoas que estão no meio de uma guerra, mas não retrocede nessa batalha, porque crê para onde ele vai e quem que chamou ele. Porque quem chama, meu irmão, e quem capacita é Deus. Romanos 12 diz: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pelo vosso entendimento. O mundo está nessa direção. O mundo já é do maligno. Não é a terra, é o mundo. O mundo é do maligno. É as coisas, a fofoca, a mentira, a prostituição, a bebida, as drogas. Isso é do diabo. Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo não tem nada. Ele é o pai da mentira. Mas ele quer conduzir eu e você, meu irmão, uma falsa alegria. Ele trabalha tanto da nossa mente, dizendo: olha como é perfeito, olha como é bom este caminho. Olha, vai por este caminho, porque este caminho é bom. Aos teus olhos parece ser bom, mas é caminho que leva à destruição. É onde, meu irmão, houve uma divisão. E qual é essa divisão? Gênesis capítulo 14, quando Abraão vai fazer uma separação junto com seu sobrinho. Abraão disse: procura um lugar que você queira e segue. A lei daquela circunstância era para Abraão escolher o lugar para onde ele ia. Por quê? Porque a promessa estava na vida dele. Mas ele deixou o seu sobrinho escolher o caminho que ele queria. Olha, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão estava dizendo: não importa a terra que eu chegar, eu carrego a presença, eu carrego uma promessa. E não importa se a terra é seca, não importa se o lugar é muito innecessário para a plantação. O importante é que eu carrego a presença. O importante é que eu estou debaixo de uma bênção. E aonde eu chegar, o lugar vai crescer, o lugar vai florir. Tudo vai acontecer naquele lugar, porque eu estou debaixo de uma ordenança. Não importa o lugar que Deus te colocar. O cenário pode até ser difícil, mas Deus lançou uma promessa sobre a tua vida. Quem vai sair de lá não é você, é o teu adversário. Porque Deus fez uma promessa que ia contigo até o final desse século. Ele não ia te desamparar, Ele não ia te deixar só. Ele ia estar sempre ao seu redor para te proteger, para te guardar. Abraão, ele estava debaixo da promessa. Ló,
Ele escolhe a Campina de Jordão porque era bonito o lugar. Porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é. Às vezes os teus olhos, meu irmão, estão achando um lugar tão bonito e está dizendo, eu vou por aquele lugar ali porque é bonito. Mas a palavra do Senhor diz que a porta larga, meu irmão, é uma porta muito, muito complicada. É uma porta que leva à destruição. É uma porta que leva o homem, muitas vezes ele não tem mais uma volta a retornar. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda faz muitas pessoas retroceder por essa porta e entrar pela porta apertada. Esta porta apertada, eu posso imaginar aqui na minha mente que todos os dias podem entrar 5 pela porta estreita, mas pela larga entra milhões de pessoas. Por quê? Porque a porta, ela larga, ela é muito fácil. E o ser humano gosta de coisas fáceis. O ser humano, ele gosta de coisas, meu irmão, muito rápido. As pessoas, eles são muito interesseiros. Eles não querem pagar um preço para receber vitória. Já quer entrar, sentar na primeira cadeira e já quer receber vitória. Mas não sabe quantas lutas você passou. Não sabe quantas batalhas você tem enfrentado para estar no degrau que você está. Tem pessoas que conhecem o teu presente, mas não conhecem o teu passado. E precisa reconhecer que verdadeiramente, para conhecer o que você está vivendo hoje, tem que ver que o que era você no passado para estar hoje aqui vivendo um sobrenatural de Deus. Quem ia aplaudir Davi quando ele adulterou? Ninguém. Mas aplaudiram ele quando ele matou o gigante. Quem aplaudiria Moisés quando ele matou o egípcio? Mas aplaudiram ele quando o mar foi aberto por Deus usando ele. As pessoas querem viver hoje, mas não querem viver, não querem reconhecer aquilo que você já passou. Se você hoje está, meu irmão, diante da presença do Senhor, num grau de intimidade com Ele, é porque você pagou um preço. E as pessoas que estão vendo o degrau de intimidade que tem contigo, o que é que ele tem que fazer? Buscar para estar no meu grau, ou melhor do que você. Porque quando você vê uma pessoa sendo usada por Deus, isso não é pecado. Você também pede ao Senhor para ser melhor do que essa pessoa. Porque Pedro podia ser usado. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, onde passava, os enfermos eram curados. Mas Deus levantou Paulo com os dons espirituais da Bíblia, todos. Mas o cara não era nada, era não. Pedro também era somente um pescador. Paulo era um perseguidor dos evangelhos, mas Deus levantou ele num grau de profundidade espiritual. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Se tu guardar os meus mandamentos, a lei dos meus estatutos, eu vou te usar de forma sobrenatural. E pode ter certeza que não vai ter seta que pode dia, e nem mortandade que sola ao adiante do meu dia sobre a tua vida, que possa vencer as suas guerras, porque o Senhor já está lutando a teu favor. Davi, ele era um homem de batalha, mas ele só ia numa guerra se Deus fosse na frente. Ele estava dizendo, Senhor, a tua presença está em mim, mas eu não vou numa guerra se a tua presença não for na frente. Ele estava dizendo assim, que adianta eu ter soldado forte, preparado para a guerra, se o Senhor dos exércitos não está na frente da guerra. É por isso que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo ao qual que nós habitamos. Tudo é Deus. Quem age é Deus, quem opera é Deus. E quem vai levar você para o céu, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho para nós chegar à eternidade com Deus é Jesus de Nazaré. Antigamente, meu irmão, era católico. Nós orava a Maria, a Padre Cício, a João, São Pedro, esses santos, pensando que ele ia interceder por nós. Mas sabemos que lá no céu só está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os seus anjos adorando Deus 24 horas sem parar. Maria, João, Pedro vão estar, meu irmão, ainda estão esperando o arrebatamento. Se você for lá no túmulo de Jesus, de João, vai estar lá, ressuscitar, morto, tal dia, tal.
Se você for no túmulo de Maria, vai estar lá. Eu posso imaginar a data que nasceu e morreu. Mas se tu for no túmulo de Jesus, está ali, ele ressuscitou. Se tu tem o acesso liberado para chegar a Jesus, porque tu vai pedir Maria? Porque está pedindo João? Se Jesus, ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pede ao Senhor o que você quer que Ele faça sobre a tua vida. Porque ganhar prata, ganhar ouro, meu irmão, não adianta nada. Mas o teu nome escrito no livro da vida é o principal. Ah, mas eu tenho um dom espiritual. Você pode ter dom. Você pode ter o dom de cura. Você pode ter o dom da ciência, da sabedoria, da virtude, do espírito, todos os dons. Mas o que adianta você não ter o amor? Porque o dom do amor, ele é o principal. Porque se tu não tiver o dom do amor, tu não consegue perdoar o teu irmão na hora que você mesmo errar uma pessoa. Que adianta falar em línguas do homem, de anjos, se não tiver amor? Não adianta nada. Sem santificação ao qual ninguém verá a Deus. Santifique a sua vida, faça jejum. Faça uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Ore ao Senhor, suba o monte. Viva uma vida de santificação. Se encha da palavra de Deus. Se encha, meu irmão, da virtude de Deus. Porque a depressão, ela não pode entrar sobre a vida daquele que tem a presença de Deus. A crise e a ansiedade não podem entrar na tua vida. Aquele que tem a presença de Deus. Eu não aceito o homem de Deus. Pessoas que vivem santificados com o Senhor tem depressão, tem crise de ansiedade. Isso tudo é coisa do maligno. Quem tem a presença de Deus, o mal não pode entrar. Porque nós somos no tempo do Espírito Santo. Pode ter certeza que se tu fizer propósito com Deus, essa semana, essa crise de ansiedade vai desaparecer. Esse mal que estava sobre a tua vida vai ter que sumir. Por quê? Porque você, meu irmão, está santificando a tua vida e Deus vai guerrear suas causas. Em nome de Jesus, nós devemos ter, meu irmão, sempre uma palavra reservada. Para quê? Porque quando o inimigo colocar eu e você no deserto, não, o próprio Espírito colocar eu e você no deserto para ser tentado pelo diabo, nós devemos estar preparados. Para quê? Para vencer ele. Está pensando que você vai vencer ele, meu irmão, discutindo? Não. Você vai vencer ele através da palavra de Deus. Jesus foi conduzido ao deserto ao Espírito e foi tentado por diabo. E ele estava preparado, porque ele estava em jejum, ele estava em oração. Por isso que hoje você tem que jejuar. Por isso que hoje você tem que estar em comunhão com Deus, para que amanhã você esteja forte das tentações. Jesus não orou sequer um momento para expulsar demônio. Não orou, porque ele orava antes. Ele se preparava antes. Porque a oração, ele é um depósito. Você faz um depósito no banco. Na hora que você precisa, você tem como ir lá e buscar. Eu tenho um lugar, eu tenho uma reserva. Eu vou lá buscar. Assim é a oração. Você tem que santificar hoje. Você tem que orar hoje. Você tem que buscar hoje. Você tem que jejuar hoje. Para quando a hora da tentação chegar, você vencer a luta. Você vencer a peleja. Você vencer a guerra. É por isso que muitos, meu irmão, no meio evangélico está caindo na tentação. Não está, meu irmão, sujeitando ao inimigo. Porque a Bíblia diz: sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para isso acontecer, você tem que estar na oração, na palavra. Crente desarmado, ele não vence guerra. Crente no meio de batalha, se arma, que é a palavra de Deus, ele não consegue sair no campo da batalha. Ele é derrotado pelo inimigo. Mas aqueles que carregam a presença de Deus, a palavra do Senhor, no meio do campo de batalha, ele adorando, Deus já dá vitória. Deus já começa a cessar as guerras. Deus começa a jogar por terra os laços e os embaraços. E nessa noite pode ter certeza que o Senhor está julgando a tua causa e está renovando, está reacendendo. Se porventura tu desanimou, se afastou da presença de Deus, se tu abrir teu coração aí onde você está, pode ter certeza que Jesus está reacendendo o seu nome no livro da vida. E ninguém pode retirar o teu nome de lá. Em nome de Jesus, fica de pé. Quero que você feche seus olhos. Fala com o Senhor neste momento o que você precisa.
que você não consegue fazer para se firmar, porque tem gente que não consegue se firmar. Eles começam, mas não terminam. O desejo é grande de servir, mas eles não conseguem, porque o desejo da carne muitas vezes fala mais alto. No teu lugar aí, fala essas palavras: mortifica a minha carne e edifica o meu espírito. Porque quando o teu espírito estiver forte, a tua carne não pode vencer. Aí você vai vencer essas guerras, você vai vencer essas lutas que está dentro de você. Esvazia de si mesmo agora. O momento de você falar com Deus é agora. É tudo ou nada. Já pensou se hoje fosse o último dia da tua vida? Amanhã já não houvesse mais, porque a nossa vida é assim. Hoje é um dia, amanhã pertence a Deus. Do jardim, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. A humildade colocou o jardim. Mas se você falar com o Senhor nesse exato momento, para Ele fazer morada dentro de você, você não vai ser mais essa pessoa sem expectativa. Você não vai ser mais essa pessoa oprimida.